Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente, codificado por Allan Kardec. Atualmente estamos no capítulo 4, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Palavras de Jesus, fazendo aqui uma franca referência à reencarnação. Vamos, a partir de hoje, ver o subitem que tem como tema os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados, a mesma ideia de laços de família, quebrados pela unicidade da existência. Então, se nós pensarmos em várias encarnações e nós que nos ligamos afetivamente, e quando nos ligamos afetivamente, além dos laços de sangue, esses laços afetivos perduram no mundo espiritual nas conhecidas famílias espirituais. Pode ser também que essas famílias espirituais, ao reencarnarem, não estejam ligadas pelo laço de sangue. Mas isso realmente não vai importar, porque o afeto é profundo e sincero. Aqui estamos nos lembrando de um caso bastante conhecido, daqueles que gostam das obras que chegaram até nós pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Nós temos uma história chamada Nina, o nome do livro. Vou ter que ver depois, porque quando a gente quer lembrar, não lembra, né? A memória é danadinha. Nessa história, é uma história de uma das encarnações de Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa história nos chega pelo espírito Charles, e ele é um dos personagens da história, assim como também Dona Ivone do Amaral Pereira é médium espírita, desencarnada em 1984. Ela também é personagem dessa história, que se passa poucos séculos antes de ela ser Ivone do Amaral Pereira, poucos séculos antes, não, se passa no século XIX, apenas o século anterior, de ela ser Ivone do Amaral Pereira, reencarnar como Ivone do Amaral Pereira. No século XIX, Dona Ivone chega a passar por 3 encarnações. Numa delas, na última, ela se suicida, na penúltima, ela reencarna como uma mulher pobre, muito pobre, que dança em tabernas para sobreviver. E porque ela dançava em tabernas e porque era muito frio no inverno, ela acabou contraindo até tuberculose. Mas fato é que num desses momentos em que ela dançava, e ela dançava do lado de fora da taberna para atrair os clientes, passa uma carruagem, lembremos que naquele tempo era carruagem, com um médico rico. E esse médico, ao olhar para ela, uma dançarina de rua, simplesmente sente o coração tomado por um amor profundo, não um amor carnal, um amor fraternal. Ele identifica naquela jovem, muito jovem, ele identifica naquela jovem uma afeição, um afeto, e resolve, na mesma hora, levá-la para sua casa. Uau! E isso não é só uma história, isso realmente aconteceu. Imagina esse médico, que era noivo, leva uma dita cigana, porque ela não era realmente cigana, mas ela se fazia passar por questões da dança e tal. Ele leva para casa e tenta convencer a noiva de que aquela cigana é um afeto querido do seu coração, embora ele nunca tenha visto naquela encarnação. Difícil de convencer na noiva, não é?
mas ele a acolhe em casa, ela que estava com tuberculose ainda por cima para ser tratada, e a história maravilhosa se desenvolve a partir daí. Apenas para ilustrar que eles, que já haviam sido marido e mulher no início da era cristã, mas ele, que sempre foi um espírito mais perto das ideias do Evangelho, que no século XVI foi pastor evangélico, irmão de sangue desta que dançava na rua, e depois, na encarnação, após ele ser esse médico, lhe foi pai. O Charles, aquele mentor querido de Dona Ivone, esse é aquele irmão médico que passa na carruagem e dá de cara com aquela cigana dançando na rua, e é tomado por esse amor fraternal, porque eles são da mesma família espiritual, unidos pelo laço do amor, da afinidade, do amor fraternal, e ele não pôde fazer diferente do que levá-la para a sua própria casa. Bom, querem saber como termina a história, Nina? Mas eu vou ter que descobrir o livro. Eu trago amanhã o nome, prometo. E então, essa é a diferença entre nós sermos da família consanguínea, e podemos ser também da família consanguínea e da família espiritual, quando os laços do afeto são realmente profundos e sinceros. Se não há essa identidade, só laços de sangue, esses laços não perduram na espiritualidade. Também podemos reencarnar pessoas da família espiritual em famílias diferentes, serem, como na história que acabamos de contar, aparentemente estranhos, mas sentimos uma simpatia, tão profunda. Parece que nós crescemos juntos, parece que nós nos conhecemos há tanto tempo, revelando aí esses laços do passado, não é? E agora eu me lembrei que nós só temos 15 minutos. Mas é tão bom a gente ficar falando principalmente trazendo esses casos tão ricos. Bom, vamos lá. O item 18, Kardec nos diz: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Imagina, estamos lá na mesma família, mas quando acabar tudo, quando morrermos, tudo vai acabar, viraremos pó. Isso não nos aproxima, não é? Isso não nos... E aí, no passado, não, eu acho essa pessoa interessante, simpática, mas deve ser coisa da minha cabeça. Não damos vazão a esses sentimentos de fraternidade sincera. Então, a materialidade destrói isso. É o princípio oposto que os destrói, né? O princípio oposto ao materialismo. Os espíritos formam no espaço, e aí tudo aquilo que eu falei já vai estar aqui embutido no que Kardec nos traz. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente. Claro, para um espírito mortal que seja 80 anos, é momentâneo. Só um tanto. Porque depois da sua reentrada na erraticidade, ou seja, quando desencarnamos e voltamos para o mundo espiritual, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Tem até uma novela que tem esse nome. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados, uma outra situação agora, se uns estão encarnados
e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Então, uns estão aqui e os outros estão desencarnados, mas unidos pelo pensamento. Os que estão livres, ou seja, desencarnados, cuidam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. E, de novo, né? Vamos usar aí Dona Ivone. Dona Ivone tem como família espiritual Dr. Bezerra de Menezes, que lhe foi pai naquela encarnação em que Charles foi um pastor protestante. Se chamava Carlos. Dr. Bezerra também se chamava Carlos, era o pai dos dois. E quando há desencarnação de toda essa família, Dona Ivone é a única da família que não segue com eles, devido às escolhas infelizes que ela faz naquela encarnação. Eles desencarnam muito bem espiritualmente, ela desencarna muito mal espiritualmente. Então, eles não puderam ficar juntos no mundo espiritual e ela depois teve que reencarnar, espiando os seus erros naquela encarnação, mas o Dr. Bezerra sempre ali, a amparando como um grande pai, né? Um grande homem, vai ser grande em tudo que fizer, não é? Foi um grande médico, um grande pai, um grande amigo, um grande mentor. Continua Kardec dizendo: depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Esses grupos familiares, né, que vão reencarnando e melhorando, cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser menos. Sua afeição é mais viva, então cada vez menos ligados à matéria, que vão reencarnando, vão melhorando e vão, né, se tornando cada vez menos apegados à matéria. Sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser mais depurada, né? Estão mais sutilizados, menos materializados, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que tenham prejuízo nenhum com relação à mútua afeição. Então, podemos ficar 300 anos sem reencarnar juntos, mas estaremos sempre ligados pela mais profunda afeição, porque participamos ainda da mesma família espiritual, até mesmo por esses laços de afinidade, né? Então, isso não é alguma coisa que tem carteirada, eu sou daquela família ali, ó. Não, eu sou daquela família ali, porque existe uma afinidade entre nós, e essa afinidade é que nos liga. E continua Kardec: entenda-se que se trata aqui da afeição real, aquilo que não tem carteirinha, não tem árvore genealógica provando que isso, nem teste de DNA provando que somos da mesma família. Com a família espiritual não é assim. Entenda-se que se trata aqui da afeição real, de alma a alma, a única, ou seja, o único tipo de afeição que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres vivos não se unem neste mundo senão pelos sentidos. Porque os seres vivos que não se unem nesse mundo senão pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Ou seja, se nós nos procuramos aqui apenas pelos sentidos, pela atração dos corpos ou atração por bens materiais que o outro tenha, quando vem a morte, os motivos que promoveram a nossa aproximação deixam de existir, então já não estamos mais ligados. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer, que é o corpo.
Morreu o corpo, morreu a afeição carnal. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, porque lá ninguém tem corpo físico. Enquanto que a alma existe sempre, ou seja, a afeição de alma a alma não vai ser destruída, porque a alma vive sempre, né? Como o espírito no mundo espiritual. Já a afeição de carne para carne vai deixar de existir quando a carne aqui ficar, né? Porque não vai para o mundo espiritual além da alma. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer, que é a matéria. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Nós já lemos isso, né? Quanto às pessoas unidas pelo único móvel de interesse, do interesse, ou seja, elas estão unidas não por afeição, mas por interesses, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. Não há união, há fachada de união, né? A morte as separa sobre a terra e no céu. Então, se morreu, não podem mais viver juntas, porque uma vai para o cemitério, o corpo está lá, né, no cemitério, e a outra volta para casa. Então, há separação na terra. E quando as duas desencarnarem, também haverá essa separação no céu, né? Aspas aí para céu, que é o mundo espiritual, já que elas em nada tinham afinidade. Tudo era uma questão de interesse. Interesse material, né? Interesse da materialidade. Muito bem. Ficamos por aqui no nosso item 18, dando início a essas reflexões de Kardec sobre a família e os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou trazer o nome do livro que fala da história de Nina, uma das encarnações de Dona Ivone. Ressurreição e Vida. Obrigada a quem me ajudou a lembrar. O livro é Ressurreição e Vida. Eu vou confirmar, mas acho que é esse mesmo. A história é a última, Nina. Fica aí a recomendação de leitura. A história é pequena, podemos inclusive baixar na internet quem não tiver o livro nesses tempos de quarentena. É sempre bem-vindo, fica aí a dica. Até amanhã, muita paz a todos.